esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para testar, já que eu nunca fiz nada parecido, mas eu estou achando interessante. Para quem nunca fez algo parecido, eu recomendo. Eu estou só falando o que está na minha cabeça agora, quanto o vídeo que está passando é de eu jogando Minecraft de celular, mas eu fiquei bastante surpreso quando joguei primeiro com a sorte de ter spawnado no deserto, e como faz muitos anos que eu não jogo Minecraft, eu fiquei muito surpreso com as coisas que eu vi, principalmente a fumaça que vai aparecer mais pra frente, e eu achei muito estranha. Eu até tomei um susto. Esse eu realmente nunca vi em lugar nenhum. Pra dizer que não assisto vídeo de Minecraft, eu assisto o do Vinícius 13 em busca da casa automática. Eu comecei a assistir a série dele quase no começo e agora só assisto vídeo de Minecraft dele. Nisso não tem como eu saber muito do que tem atualmente, principalmente já que são versões diferentes. A que ele joga é no PC e a que eu estou jogando é no Android. Agora, para outro assunto, enquanto eu estava jogando, porque faz muito tempo que não jogo, ou se porque eu estou fazendo um vídeo, mas eu tô tentando uma sensação diferente. Já tem uns anos que eu estou me sentindo meio sem saber o que sentir. Não sei se mais alguém vai se identificar, mas eu vou ler o mangá. Os cara faz protagonista com personalidade patética. Vou assistir um anime. Acontece o mesmo, só que pior. Diferente do mangá que você acabou de ler, a porcaria você pode só virar a casa, mas no anime você tem que pausar. Assim, para pessoas como eu que ainda está raciocinando, que viu acabar presenciando algo pior. Assim, fazendo eu atual não consegue ler o mangá porque acho que os autores são masoquística pro escrever algo assim. Pior ainda, eu fico imaginando como tem gente que fica de boa com isso, mas enfim, eu gosto de falar o que estou sentindo enquanto tem uma gameplay eu jogando. Assim vai ser diversão em dobro, pelo menos pra mim. Eu tô pensando no que falar já. Eu tô dando a minha opinião, mas de uma maneira que não explica o que é, mais é gosto que cada pessoa tem, se próprios gostos pro isso que eu não falo nada, já que eles são livres pra ter os gostos deles assim como eu, mas ainda assim tem uns que me surpreende muito em como tem gente que goste. Se não tem, é pior ainda. O autor está colocando algo ruim só porque quer. Um exemplo que mais faz eu dropar anime ou mangás da categoria de romance é a pira que o autor tem de fazer figurante ou qualquer personagem assediando ou tocando nas garotas que o protagonista gosta. Pra mim não importa o personagem, se a garota não gosta, qual necessidade de colocar aí? Fica a cena na tua cabeça e não importa o tempo, só piora. Quanto mais vê disso, você começa a criar uma espécie de escudo. Basicamente fica diminuindo as merdas que eles fazem com a garota pra chegar no ponto de só fala do corpo dela já dropar. Foi isso que eu faço agora. Qualquer obra de romance que faz isso eu dropar sem nem pisca. Mas o pior que vem o arrependimento de ter visto isso. Passa os dias e eu fico triste com o sofrimento. Vai pra uma manga que eu li no começo do ano. O tema do romance é que o protagonista era de um mundo semelhante ao que nós vivemos, mas por alguma razão ele apareceu em um mundo em que o senso comum foi trocado. Exemplo claro, as garotas dão em cima dos garotos e maioria dos garotos, se não todos, se maquiar e agem que nem viado. Agora, chegando na parte que fez eu dropar o mangá, tinha uma garota que gosta do protagonista, mas ela é tímida, mas tem uma personalidade forte. Ela é uma tsundere. Pra quem não sabe pesquisar, que você vai entender melhor. Mas nesse mundo de merda do mangá tinha uma garota que aparentemente gosta dessa garota, mas esse não é o problema. O problema é que ele é um desgraçado, que já que ele é um homem, ele é a razão. Assim, tudo que ele disser, as pessoas que estão ao redor dele vão acreditar nele. Nisso o desgraçado fala que tá namorando com essa garota, mas ela fala no mesmo instante que não. Mais não contente com isso, o autor teve a brilhante ideia de fazer a turma dela como ela teve a coragem de tratar o garoto que gosta dela desse jeito, e por motivos óbvios ela não aguentou a pressão e acabou começando a namorar o arrombado. Nisso ela fala chorando isso pro protagonista e ele fala que vai resolver isso, mas eu com isso o autor faz toda a merda e agora quer que eu continue fazendo os meus olhos sangrar lendo essa bosta. Nesse dia eu fiquei tão triste que eu comecei a parar de ver qualquer obra de romance que tenha só pra ver o nível, e nisso eu me pergunto até agora como que tem pessoas que têm a coragem de fazer isso. Só cogitar já seria nojento quem editar colocar na obra. E tem outro ponto, eu não sei se é só com eu, mas pra mim, se o autor tem coragem de fazer isso, ele com certeza tem pra fazer muito pior. E também obviamente fazer essa merda repetida em todas as obras que ele fizer. Nisso eu tô tentando um tempo pra não ler romance, mas o pior
pior que pra mim romance é obrigatório em tudo, já que isso faz parte do ser. Nisso cai loucos. Primeiro, romance não é pra ser uma interação de duas pessoas que se gostam e no fim acaba com eles se beijando ou aceitam o namoro. Pra mim o beijo e pra acontecer no primeiro capítulo e o resto do mangá é pra ser a relação dos dois na vida deles. Eles tendo um filho, eles criam o filho até virar adulto, o filho deles se casa e tem filhos e no final os dois velhos sentado se lembrado da juventude deles e da vida feliz que tiveram. É assim que os romances têm que ser, não um beijo ou namoro. E acaba falando sério, eu tenho quase certeza que não existe uma obra que tem isso que eu falei aí. Os outros têm que se contentar com as migalhas que acontecem em todas as obras. Agora eu lembro de outra coisa que na época eu achei engraçado, mas é um tema polêmico, eu mesmo não gosto, mas eu achei engraçado. Foi a reclamação no caso do anime que quando eu li o mangá eu dopei na hora. O caso é o seguinte, já tem muitos anos que li o mangá, então eu não lembro direito, mas trabalhava vendendo corpo basicamente pra pior a mãe dela que mandava ela fazer isso, já que ela não teria o que comer nem aonde dormir. Aí chega ao começo da história com ela conhecendo o protagonista, que pra quem não leu o mangá parecia só uma garota que foi abandonada pelos pais. Aí ela pediu pra ficar na casa do protagonista. Nisso chegou nessa parte polêmica que atualmente eu nem sei se foi tudo isso mesmo, mas eu lembro que ela falou que vendia o corpo dela no mangá. Aí eu dopei. Aí eu lembro de depois quando lançou o anime, o Marcos do Intoxi Anime tinha um vídeo com a Tumblr. Se eu não estou enganado, tava dizendo que era muita coragem o que o autor fez com ela. Aí depois de ter já vários anos que eu dopei o mangá, eu vi essa Tumblr, eu achei engraçado. Não vou mentir, esse mangá foi literalmente o primeiro mangá que eu dopei. A história está tento no começo, eu acho, ou talvez faz tanto tempo que atualmente eu nem ligo no sentido dor, no sentido ir agora ler ou assistir. Isso eu não vou fazer, nem que deve ser pro isso que eu quero fazer tudo que eu gosto. No caso o primeiro foi eu tentei desenhar, mas infelizmente eu não sei se foi pro falta de prática, mas eu não sei desenhar um círculo. Assim eu fiquei triste, fui escrever o web novel. Nisso eu me senti muito feliz escrevendo, mas infelizmente a minha cabeça não tem muita criatividade. Assim eu só comecei as histórias e parei no primeiro capítulo, mas teve algo que eu aprendi pelos nas histórias que eu estava escrevendo. Eu estava escrevendo as ideias que vinha na minha cabeça, assim como agora. Nisso eu demorava vários dias para escrever e quando começava eu já meio que perdi o interesse e as ideias, já que ela ficou muito tempo no começo sem sair de lá. Aí atualmente eu não sei se eu vou querer escrever algo, mas se alguém tiver algo que quer escrever uma história ou qualquer coisa, é melhor você escrever no aplicativo de escrever do celular e mais pra frente copiar e colocar em um arquivo para caso quiser ler em outro celular ou talvez PC. Nisso eu fui para o meu próximo interesse, que no caso uma grande restrição desde o começo. Eu quero fazer tudo do jogo, então meio que eu teria que aprender tudo para fazer tudo. Aí chegou no meu maior inimigo, a criatividade. Eu comecei a assistir vídeo de fazendo jogos, aí me decidir, mas para isso eu precisava começar, e para começar um jogo você precisa ter os objetivos, que no caso são os desenhos, mas eu lembre de não conseguir desenhar. Aí eu pensei na ideia que mais poderia dar certo, fazer pixel art. Nisso eu comecei a assistir vídeo de pixel art, mas adivinha, o meu inimigo apareceu e no final eu só está copiando as pixel art deles. Então eu meio que desisti de fazer jogos pro agora, e depois de um tempo chegamos no momento que eu estou escrevendo agora. Eu quero fazer vídeo, mas não sei como faz. Aí eu vou lançar esse pra ver, e se eu gostar eu vou tentar aprender a fazer vídeo, e se o meu maior inimigo não aparece eu vou me divertir bastante. Eu não sei se perceberam, mas ele meio que me atrapalhou várias vezes nesse vídeo. É isso, eu acho que vai ter mais um tempo falar mais nada, já que não tô com ideias pra falar, e também não acho que tem muito tempo de vídeo pra falar. Nisso falou.